Meus irmãos, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19. Aproveito para expressar aqui a minha alegria por este período que nós tivemos de viagem. Os irmãos estiveram orando por nós. Pegamos aí 15 dias restantes das férias deste ano. Foi um período abençoado e abençoador para nós também. Louvamos a Deus porque a igreja continuou ativa, operante aqui, aos domingos, às terças-feiras. Agradeço a todos que participaram e também contribuíram para o andamento do trabalho do Senhor. Então, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 19, o texto diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os emolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós necessitamos da orientação, da direção do Teu Santo Espírito. Mais uma vez eu suplico ao Senhor, Pai, fale ao nosso coração, ajude-nos na compreensão, na aplicação desta palavra. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais dedicados na obra do Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Temos crianças nesta noite aqui? Diga, estou aqui, crianças. Muito bem, temos crianças. Eu vou começar a pregação nesta noite com uma história bem interessante, tá? Então, conta-se que um velho carpinteiro ficou encarregado de construir alguns engradados para as roupas que a sua igreja estava enviando para o orfanato na China. Orfanato. Só para lembrar que orfanato é um lugar onde abriga e cuida de crianças que não têm pai nem mãe. Então, no caminho de volta para casa, o velho carpinteiro colocou a mão no bolso da camisa para pegar os seus óculos, mas eles tinham sumido. Aí, quando aquele velho carpinteiro repassou mentalmente as suas ações anteriores, percebeu o que acontecera. Ou seja, os óculos tinham caído dentro de uma das caixas, que a esta hora já estava no caminhão, a caminho do porto. Era uma época difícil. Ele estava sem dinheiro para adquirir óculos novos. Ele ficou muito constrangido com o fato. Aquele senhor já havia doado o seu tempo, os seus talentos em favor daquele orfanato. De certa forma, ele sentiu-se injustiçado, mas logo superou isso. Deus o abençoou, fazendo que outro amigo suprisse a sua necessidade. E vários meses depois, olha que interessante, crianças, vários meses depois, o diretor daquele orfanato voltou ao seu país e quis visitar todas as igrejas que o apoiaram na China. Quando veio à igreja daquele carpinteiro, o homem agradeceu às pessoas daquela comunidade por causa da generosidade em apoiar o orfanato. E então
retirando os óculos do rosto, ele disse assim: mas acima de tudo, eu tenho que lhes agradecer por esses óculos que vocês enviaram para mim. Alguns comunistas haviam passado pelo orfanato e destruído tudo, inclusive os meus óculos. Eu estava desesperado e mesmo se tivesse dinheiro, simplesmente não havia como comprar óculos novos. Além de não poder enxergar bem, eu tinha dor de cabeça, enxaqueca todos os dias. Aí meus auxiliares orar. Decidimos orar e foi que os engradados que vocês enviaram chegaram e eu encontrei esse par de óculos. É como se tivesse sido feito sob medida para mim. E eu quero agradecer muito por eles. O interessante é que os irmãos daquela igreja não sabiam do que se tratava. Como que aqueles óculos foram parar lá na China? Os membros daquela comunidade não tinham a menor ideia. Aí aquele velho carpinteiro que estava ali sorriu, mas não contou nada para ninguém. Essa história tem a ver com o que nós vamos meditar hoje. Isto porque na Bíblia muitas pessoas gastaram suas vidas e recursos em prol de seus semelhantes. Na Bíblia nós encontramos várias histórias e o texto que nós lemos fala de Elias, o velho profeta que precisava de um substituto. As crianças já ouviram a história de Elias? Então, Elias, ele foi um profeta cujo ministério começou no capítulo 17 deste livro e vai até o capítulo 21. Este capítulo 19 fala sobre a ameaça de Jezabel, a esposa de Acaz, aquela mulher cruel que ameaçou tirar a vida de Elias. Elias então fugiu para o deserto e depois entrou numa caverna pedindo para si a morte. Mas Deus vai ao seu encontro, mostrando que ele não estava sozinho. Ele não estava só, renovando assim a sua esperança. É nesse contexto, meus irmãos, que Elias ungiu Eliseu para ficar em seu lugar. E as primeiras palavras deste texto relata o encontro de Elias com seu discípulo Eliseu. E aquele encontro foi necessário porque aquele profeta já estava velho e por isso necessitava de alguém para ficar no seu lugar. Algo que nós não podemos negar, meus irmãos, é que a missão de uma pessoa na Terra tem um início, um meio, que é um período de progresso, e também um fim. Nós precisamos entender que pessoas que exerceram sua função ficaram para trás e nós temos que ter a responsabilidade de continuar. Assim como Eliseu continuou a missão de Elias. Crianças, quem era Eliseu? Eliseu era da cidade de Abel-Meolá, conforme aqui no verso 16 deste capítulo. Qual era a profissão de Eliseu? Eu vou dar uma dica. A profissão de Eliseu era a mesma profissão de Caim. Então, como Caim, aquele filho de Adão, Eliseu cultivava a terra de onde tirava o seu sustento. Eliseu era de uma família de boa situação. O fato de usar 12 juntas de bois para fofar a terra evidencia isso. E no momento em que ele é chamado para o ministério profético, ele provavelmente era solteiro.
Inclusive, o texto diz que ele foi fazer o quê? Antes de seguir Elias, ele foi despedir dos seus pais para ser discípulo de Elias. Isso no verso 20. Então, nesta noite, eu quero falar sobre o tema o discípulo que prioriza o reino de Deus. O discípulo que prioriza o reino de Deus. Em primeiro lugar, o discípulo que prioriza o reino de Deus vive de maneira proativa. E o verso 19 nos informa que depois de se encontrar com Deus, o profeta Elias partiu dali e achou Eliseu, filho de Safate. Ele andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. O que Eliseu estava fazendo quando Elias o encontrou? Ele estava arando a terra com a 12ª, ou seja, a 12ª junta de bois. Você pode conferir aí na sua Bíblia, ainda no verso 19, o texto diz que Elias passou por Eliseu e jogou um pano, um lanço sobre um lenço ou um manto sobre Eliseu. Este manto mencionado aqui, meus irmãos, era uma vestimenta indicando um convite simbólico. Assim como assim como o manto colocado no filho pródigo, lembra quando ele voltou, depois de desobedecer seu pai, quando ele voltou, assim como aquele manto estava significando dignidade por ter sido escolhido pelo pai para a salvação, este manto lançado aqui sobre Eliseu simbolizou para ele um chamado especial para o serviço de Deus. Então Deus chama pessoas, muitas vezes pessoas ocupadas para o seu serviço. Pessoas ocupadas, como Eliseu estava ocupado naquele momento. Vocês devem se lembrar, e as crianças sabem a história de 1 Samuel, quando fala sobre o chamado de Davi. Me ajudem aqui, crianças. Quando Samuel chegou na casa de Davi para consagrá-lo como rei, o pai de Davi, como se chamava o pai de Davi? Isso, Jessé passou os seus 7 filhos para Samuel identificar quem era. Mas Davi estava lá naquele momento? Aonde Davi estava quando Samuel chegou lá? Lembram? Oi? Aonde? Eu não entendi. Isa, muito bem, no pasto, estava cuidando das ovelhas, não é isso? Então Davi estava ocupado quando Samuel chegou ali. Ele estava cuidando das ovelhas no pasto, como Tito falou. Quando Jesus chamou alguns discípulos, o que eles estavam fazendo? O que Pedro e Tiago e João estavam fazendo? Lembram? Estavam pescando, estavam ocupados. Eles estavam trabalhando, assim como Mateus estava trabalhando para o governo naquela época, cobrando impostos. E da mesma forma, meus irmãos, Deus nos chama para o seu serviço. Ele nos chama não é porque nós estamos desocupados, mas porque precisamos entender a prioridade no reino de Deus, em contraste com os reinos do mundo. Isso não quer dizer, no entanto, que nós devemos deixar os nossos compromissos cotidianos para realizar o serviço cristão. Cada um atua de acordo com o chamado que recebeu de Deus. Mas o princípio norteador, conforme estamos vendo, é que nós precisamos ser intencionalmente cristãos em nossa vocação. Por exemplo,
Devemos ser colaboradores que cumprem seus deveres no trabalho, no nosso emprego. Mas também nós devemos ser membros dedicados. E nos poucos encontros proporcionados por esta igreja, nós devemos priorizar o reino de Deus. E isso, meus irmãos, não é uma questão de deixar uma coisa para fazer outra, como aconteceu aqui com Eliseu e acontece hoje com pastores e missionários. Nem sempre. Nem sempre é necessário dedicar integralmente ao ministério como nós, mas é uma questão de intencionalidade naquilo que se faz. Visando o quê? A glória de Deus e o crescimento do seu povo. E ao dizer que Deus chama pessoas ocupadas, nós não podemos também, meus irmãos, dispensar o serviço dos que ainda não servem na igreja e sobrecarregar ainda mais os que já fazem muita coisa. Não. E fazendo então uma comparação da junta de bois, as crianças aqui já viram os bois carregando um carro de madeira? Já viram, né? Então, sabia que eu já trabalhei com bois e carro de bois? Não parece não, mas já. Ainda vi. Não parece também não. Então, quando eu era adolescente, eu fiz um trabalho parecido com esse aqui de Eliseu. E eu aprendi que se o peso do carro de boi ficasse muito à frente do cabeçalho, pesava muito no pescoço dos bois. Assim também há também, irmãos, a sobrecarga da liderança quando não distribui a tarefa entre os liderados. Por outro lado, na história aqui dos bois, se a carga ficar na traseira do carro, o que acontece? Pressiona a canga para cima e, consequentemente, a brocha, que é aquele cordão que amarra no pescoço do boi, aquela cordinha sufoca o pescoço dos bois, além de causar muito peso na parte de trás do carro de boi. Assim também acontece com a liderança quando sobrecarrega os liderados com muito trabalho. Assim também é quando os homens sobrecarregam as mulheres, sabe? Ou quando as mulheres sobrecarregam os homens. É preciso haver equilíbrio, assim como no carro de boi, meus irmãos. É preciso equilibrar o peso, distribuindo a tarefa entre todos. Então, a lição que nós aprendemos no primeiro momento é que precisamos ser discípulos proativos. Ou seja, discípulos que veem o que precisa ser feito e faz. Prestemos atenção no que precisa ser feito. Prestemos atenção, meus irmãos, no que precisa ser feito na igreja. Como podemos melhorar o serviço na casa de Deus? Afinal de contas, todos nós fazemos parte desse ambiente. Afinal de contas, há muitas coisas que precisam ser providenciadas para que este culto aconteça. Devemos ser discípulos proativos. Discípulos que são disponíveis e empolgados com a obra do Senhor. Discípulos não preguiçosos, mas discípulos trabalhadores. Pois assim disse Jesus: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Pois bem, além
dos discípulos viverem de maneira proativa. Em segundo lugar, o discípulo que prioriza o reino de Deus possui discernimento vocacional. Observe na sua Bíblia o versículo de número 20, quando diz: Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabe, observe esse termo, já sabe o que fiz contigo. Amados ouvintes, nós notamos aqui nesse texto uma semelhança com o desafio de Jesus, registrado lá em Lucas capítulo 9, verso 62. Quando lá em Lucas 9 relata o seguinte, que certa pessoa disse assim: Jesus, seguir-te-ei, ó Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos de minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Há uma certa semelhança aqui, com alguma diferença. Mas não há contradição, meus irmãos, com aquele texto, com este, entre aquele e este texto. Como se para Eliseu tivesse sido fácil e para os discípulos tivesse sido muito difícil seguir a Jesus. Não. Na verdade, meus irmãos, Eliseu não estava... Na verdade, ele estava, sim, estava ansioso para entregar o seu serviço. Ele foi apenas surpreendido pelo chamado, o chamado de Elias. E com toda a alegria, então, ele fez isso. Ele foi se despedir dos seus familiares. Mas Jesus não permitiu os discípulos fazerem isso. Qual a diferença, então, entre esses dois textos? Como harmonizar eles? É que no texto de Lucas há uma questão de prioridade. As pessoas, na época de Jesus, naquele contexto, estavam priorizando a família em detrimento de Jesus. O que difere, então, do texto que nós estamos vendo é que muitas pessoas que querem seguir a Jesus se dizem assim, não estarem preparadas ainda para assumirem um compromisso, ou dizem, deixa eu primeiro fazer tal coisa, curtir a vida primeiro, fazer alguma coisa. Isso tem a ver com as prioridades, meus irmãos. Jesus exige prioridade. Ele é prioridade em tudo em nossas vidas. Mais uma vez, Lucas capítulo 14, Jesus fala que quem não aborrecer os familiares para segui-lo, não pode ser seu discípulo. Prestem atenção no termo aborrecer. Aborrecer, em Lucas capítulo 14, significa amar menos. Não é que nós estamos dizendo assim, você deve abandonar sua família para seguir a Jesus. Não. Você não deve abandonar sua família para seguir a Jesus. Mas se você amar mais a sua família e tudo que você possui, você não pode ser discípulo dele. Se você amar as coisas e as pessoas mais do que a Jesus, você não pode ser discípulo dele. É desafiador esse texto para nós, irmãos. E da mesma forma como nós vimos em relação às obrigações cotidianas, é aqui também em relação ao entendimento
do serviço vocacional. Então, não é uma questão de Jesus em detrimento da família, mas uma questão de colocar Jesus em ordem de prioridade. Prioridade. Jesus merece a prioridade das nossas vidas. Isto significa, irmãos, nós entendermos que Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. A sua família não é mais importante que Jesus. A sua chácara, a sua roça, seu carro, sua casa, você, seu pastor, a igreja, nada é mais importante do que Jesus. Concordam com isso, irmãos? Jesus merece supremacia, merece o nosso melhor. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. No estudo preparatório, lá em Vila Nova, que nós estamos realizando para novos membros, nós vimos que os discípulos de Jesus devem exercer a mordomia, ou seja, a boa administração de tudo que tem. Do corpo, que é templo do Espírito Santo, na maneira como aproveita as oportunidades que Deus dá, na maneira que faz uso do tempo, especialmente na guarda do dia do Senhor, que é o domingo, para estudar a sua palavra na escola bíblica, para cultuar ao Senhor, também para descansar, para ficar com a família. No uso do tempo, devemos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos deu. E assim também a boa administração, a mordomia nos bens materiais que Ele nos deu. Influenciando também a nossa contribuição, a nossa participação nos dízimos, nas ofertas, na obra do Senhor. É claro que esses são pontos gerais que deve ser feito, realizado por todo discípulo de Jesus. E no que diz respeito ao chamado, no que diz respeito ao chamado específico que cada um tem, nesse chamado específico, nós vemos na palavra do Senhor uma orientação. O apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, se você quer conferir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um serve de acordo com o dom que recebeu, conforme a multiforme graça de Deus. Certo. Então, irmãos, se em primeiro lugar o discípulo que prioriza o reino de Deus vive de maneira proativa, e em segundo lugar, ele possui discernimento vocacional, conforme nós já vimos agora. Em terceiro lugar, o discípulo que prioriza o reino de Deus está disposto a sacrificar os seus bois de ouro para seguir a Jesus. Observe o último versículo do texto que nós lemos, quando diz assim: ele sacrificou os bois e com os aparelhos, isto é, com as cangas, ele cozinhou as carnes, oferecendo assim uma festa para o povo. Então dispôs e seguia a Elias e o servia. A pergunta que não quer calar aqui para mim é:
Quais os bois que eu preciso sacrificar para seguir a Jesus? Irmãos, no reino animal, há um termo chamado cadeia alimentar. É um termo dado para se referir à sequência de seres vivos que servem de alimento para os outros. Por exemplo, até estava conversando sobre isso lá em casa. As plantas se alimentam das borboletas. O sapo come as borboletas. A cobra come o sapo. E quando ela morre, os fungos e bactérias comem os restos mortais das cobras. Essa dinâmica, então, do reino animal se aplica, meus irmãos, de maneira positiva no reino de Deus. No reino de Deus, os seguidores de Cristo, assim como aquele carpinteiro que nós vimos no início da história, no reino de Deus, os seguidores de Cristo usam suas vidas, os seus recursos, para a salvação das pessoas. Em João, capítulo 12, verso 22, Jesus diz o seguinte. Prestem atenção no que Jesus diz lá em João, capítulo 12, versículo 22. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, Jesus faz esta analogia do grão de trigo, se referindo ao seu sofrimento e morte na cruz, para que pessoas pudessem viver eternamente. E embora nós não sejamos salvadores, como discípulos de Jesus, precisamos imitar o nosso Mestre nesta entrega sacrificial e dedicada ao serviço do reino. Devemos imitar Jesus nessa entrega sacrificial. Então, os discípulos que priorizam o reino de Deus, em terceiro lugar, eles sacrificam os bois de ouro para seguirem a Jesus. Eu quero então, irmãos, concluir esta pregação com apenas duas implicações, duas aplicações práticas para as nossas vidas. Mas eu quero direcionar aqui a primeira àqueles que ainda não assumiram um compromisso com Jesus de segui-lo na companhia de outros discípulos. A esses eu pergunto: quais são os bois de ouro que você precisa sacrificar para seguir a Jesus? A semelhança de Eliseu, a semelhança de muitos outros. Talvez seguir a Jesus para você signifique romper com crenças e hábitos familiares. Para outras pessoas, seguir a Jesus custará o distanciamento de ambientes e pessoas que não combinem com a nova vida com Cristo. Quem sabe para você pode implicar em perdas e vantagens financeiras ilícitas. Perda financeira ilícita. Ou simplesmente um pensamento teológico, alguma coisa ideológica, alguma coisa que impede você seguir a Jesus. Mas de uma coisa eu sei, meus irmãos. Nenhum lucro nesta vida pode ser comparado à bem-aventurança de seguir a Cristo.
A começar de hoje, hoje também para a eternidade. A você que está ouvindo pelas redes sociais, você que ouvirá esta pregação pelo YouTube, entenda que Jesus é o melhor presente que veio de Deus, veio do céu para você. Seguir a Ele compensa todos os tesouros desta vida. Mas eu quero direcionar a segunda e última aplicação aos membros desta igreja. E para os membros desta igreja, eu repito a pergunta: quais são os bois de ouro que você precisa sacrificar para priorizar o reino de Deus? Quais são os bois de ouro? Talvez priorizar o reino de Deus implique em menos produtividade material, em fazer menos coisas, até ter menos dinheiro, como nós até comentamos hoje aqui na escola bíblica, do desafio que é folgar no dia do Senhor, dedicar o domingo para Deus. Talvez seguir a Deus implique nisso. Então, ainda aos membros desta igreja, irmãos, é difícil realmente nós priorizarmos o reino de Deus diante de tantas demandas, mas vale a pena servir ao Senhor e com alegria. Vale a pena seguir ao Senhor com alegria. Bem, eu tenho ainda um vídeo para nós assistirmos, um vídeo bem curto, tá? E para você que ouvirá esta pregação nas mídias sociais, eu vou postar na descrição do vídeo, tá? O link para você assistir ao vídeo que nós iremos assistir agora. Quem pode colocar lá? Gostaria de pedir alguém para apagar a luz lá, pelo menos essa aqui de cima. Certo. Então que Deus aplique esta palavra aos corações, como tem aplicado ao meu. Pode deixar só essas 6. Logo após o vídeo, os irmãos vão ficar em pé para a gente orar e finalizar o culto. Aí perto da mesa de som, eu acho que é essa aí que apaga, essa da frente aqui.